Thor, o primeiro filme, ele completa 10 anos agora, em 2021. Nesse tempo foram lançados 4 Vingadores, algumas adaptações que eu julgava impossíveis de darem certo, como por exemplo Guardiões da Galáxia, e o próprio Thor teve mais 2 filmes, o colocando junto com Capitão América e Homem de Ferro como os únicos heróis a terem uma trilogia no MCU. Em 2011, quando quase tudo era mato, o Thor ele surgia com um ator pouco conhecido, Chris Hemsworth, que tinha apenas uma breve participação como o pai do Kirk no prólogo lá de Star Trek, do J.J. Abrams. Hoje, claramente, é reconhecido como uma grande estrela do cinema de ação e, pasmem, da comédia. Particularmente, eu não sou muito fã do primeiro Thor, menos ainda do segundo, e eu tenho ali minhas ressalvas sobre a estética New Wave aplicada ao terceiro filme do personagem, mas isso realmente ele não reflete como eu me sinto para com o Thor em si. Apesar dos filmes não me agradarem, o Deus do Trovão ele sempre me faz bem, principalmente quando aparece em outros títulos da Marvel. No primeiro Vingadores, apesar de ainda muito sério, né, se comparado hoje em dia, ele consegue trazer leveza mesmo em um cenário onde um dos grandes culpados pelo Loki estar solto e agindo junto com Thanos, é ele, né? Por isso quase que a Terra é destruída. No Guerra Infinita, ele literalmente rouba a cena quando aparece na batalha campal, depois lá em Wakanda, depois de reunir novamente os seus poderes e as suas armas. Inclusive, ele volta o mais próximo possível da imagem clássica do Deus do Trovão dos quadrinhos. Já no Ultimato, é ele quem carrega a carga dramática inicial do filme, nos conduzindo por uma melancolia e desejo de vingança. Dado o tamanho dele, quando os Vingadores se juntam, fica claro como seus filmes solo não representam a importância que o Thor merece. Lembremos de algumas coisas que aconteceram lá pelos idos dos anos 2010. Thor, o primeiro, né, foi um dos filmes usados em Agents of S.H.I.E.L.D., série da Marvel, que na época prometia ligar cinema com TV, coisa que não aconteceu por rixas internas, mas que começa a acontecer somente agora, em 2021, por conta do Disney Plus, e a partir de séries como WandaVision e Loki, inclusive vilão desse filme. Foi desse filme, do Thor, de onde saíram alguns personagens usados na série, como por exemplo, a Lady Sif, e também foi nele onde vimos o Agente Coulson, né, que é o protagonista do Agents of S.H.I.E.L.D., ser um dos personagens mais simpáticos e carismáticos do universo cinematográfico da Marvel. A S.H.I.E.L.D., ela ainda tinha muito peso nessa época, o que fez o Thor ter grande relevância ali para a construção do que seria a primeira grande reunião dos heróis da Marvel no primeiro Vingadores, né, o Vingadores de 2012. Quer goste, quer não, ao trazer muito bem a figura do Loki, vivida pelo Tom Hiddleston, ao colocar peso nas ações da S.H.I.E.L.D., e ao apresentar esse universo além do nosso mundo, né, trazendo um pouco mais de fantasia a um cenário onde eles estavam relativamente pé no chão, o personagem Thor pavimentou o sucesso de muita coisa que veio logo a seguir ali da sua estreia no cinema. Eu diria inclusive que a não unanimidade do primeiro filme e também do segundo filme por parte da crítica e do público, contrapartida a aceitação dos personagens principais, o Thor e o Loki, fez com que a Marvel começasse a repensar a sua fórmula lá dos primeiros filmes, o que culmina tempos depois nos Irmãos Russo entregando Soldado Invernal e Guerra Civil, que, no tocante à ação, são 2 grandes filmes e 2 grandes marcos dentro do MCU. Antes de continuar, deixa eu só te fazer um pedido rapidinho. Dá uma olhada aqui na descrição, pois tem links para o meu clube de membros, né? Caso você queira participar. E para o meu canal secundário também, onde eu coloco vários cortes das lives que eu faço por aí. Caso não seja inscrito, eu peço que considere se inscrever e quando achar que eu mereço, larga também aquele like no vídeo. Pode ser? Mas, continuando, eu lembro quase perfeitamente qual foi o mote central da minha crítica na época do filme do Thor. Eu falei lá que era muito bom estar em Asgard e também era muito ruim estar na Terra na qual o extremamente pavoroso ato final do filme parecia feito nos cenários criados nos seriados do Didi, no caso os Trapalhões ali na década de 80 e 90. O fato é que em Asgard vimos uma tragédia familiar, né, uma traição, drama e o peso de cenas quase teatrais ali, com um Odin vivido por ninguém menos do que Anthony Hopkins. O diretor, Kenneth Branagh, a quem muito respeito e tem um carinho, ele tem a origem no teatro do Shakespeare,
E esse clima de caos familiar colocado em Asgard, aliado a um design de produção muito eficiente, fazia a história lá ser tão atraente que ofuscou qualquer aventura mundana que o Thor pudesse viver em Midgard, ou seja, na Terra. O peso muito bem colocado no ato inicial tornou complicado aceitar o tom humorístico que os atos subsequentes tiveram, afinal, ainda não entendíamos o Thor como o entendemos hoje, menos ainda como o Thor sarcástico lá do Ragnarok, né? E de um belíssimo curta mockumentary à la The Office que a Marvel lançou para explicar onde estava o personagem durante o filme Guerra Civil. Essa inversão é muito curiosa e demonstra muita evolução do nosso personagem aqui em questão dentro desses 10 anos. O ator que nesse meio tempo viveu o secretário do Ghostbusters lá no filme do time feminino, ele mostrou que, por mais que seja um galã, que faça ação em alto estilo, como filmes como O Resgate de 2020, por exemplo, na verdade é mesmo um comediante de mão cheia. Identificando isso e vendo a sua carreira nesses 10 anos, eu tenho que dar o braço a torcer e aceitar que é difícil deixar de lado essa carta que ele tem na manga e simplesmente fazer um personagem que fuja do que o carismático ator possa entregar muito bem, e no caso é a comédia. E isso caiu como uma luva nas pretensões sem freios do Taika Waititi lá pro Thor Ragnarok. O Loki, por sua vez, se revelou anti-herói, depois herói, depois vilão, e tudo isso pois desde o primeiro segundo o Tom Hiddleston ele soube entregar perfeitamente o sarcasmo e a ambiguidade do personagem, inclusive se firmando como um dos grandes atores do panteão de personagens da Marvel. A morte do Loki ela foi sentida, e a sua vindoura série de um personagem que pode ser vários ao mesmo tempo representa um ciclo sendo fechado para que outro ciclo se inicie. Se o Thor foi um dos responsáveis por pavimentar o sucesso de Vingadores como time, a série do Loki pode ter o mesmo peso para a próxima fase da Marvel, dando início, junto com o seriado WandaVision, em como devemos entender esse novo modelo de trabalho aí do MCU, o tal do multiverso. Thor, 10 anos depois, continua um filme aquém do seu próprio protagonista e do seu vilão também, mas mesmo que já tenha nascido datado, né? Não dá para simplesmente descartá-lo de uma maratona das fases iniciais dos Vingadores. Por outro lado, que bom que os filmes nunca foram uma certa unanimidade. Isso deu liberdade ao personagem que chega em Ultimato com uma aparência gorda, por exemplo. Veja só, um galã, um deus, um personagem que exala poder e forma física, foi colocado como alguém que se entregou depois da derrota para o Thanos. E isso, vale frisar, ficou durante todo o filme a pedido do próprio Chris Hemsworth, que 10 anos depois demonstra entender muito bem o seu personagem. Parece que, aos trancos e barrancos, o Thor ele foi encontrando o seu espaço e vivendo meio que uma epopeia asgardiana de altos e baixos, né? De drama e comédia, de alegrias e sofrimentos, ao melhor estilo Shakespeare, inclusive. E sempre será lembrado como o cara que, no primeiro encontro com o Doutor Estranho, teve a sua caneca de chopp sendo enchida magicamente repetidas vezes. Exatamente o que as boas pessoas merecem. Ter sempre um chopp geladinho ao seu dispor. É isso que é o Thor nesses 10 anos. Um chopp geladinho, sempre ao dispor da Marvel, quando ela precisar da comédia e quando ela também precisar da ação e da imponência dessa ação.